Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de segunda-feira aqui no canal. E hoje eu vou falar como você começa a montar uma carteira de investimentos da forma certa. Eu vou falar o que é uma carteira, o que não é uma carteira, como que você faz isso, erros que você pode cometer no meio do caminho. E também, primeiramente, boa noite aí a todos, boa noite a todos. Eu vou a todas, né? Deixa eu colocar o título aqui no Instagram primeiro e vou fixar o assunto. Vão chegando aí, pessoal, deixa eu só fixar o conteúdo, o comentário aqui pra gente saber. Show, vamos lá. É isso daí. Então, boa noite a todos aí, boa noite a todas que estão. Eu quero falar sobre um assunto um pouco diferente. É um assunto em relação à montagem de uma carteira de montar uma carteira de investimento. Tá dando uma parece que tava querendo avacalhar comigo. Foi. Então vamos lá. Dando sequência aqui. Então, o que eu vou falar no assunto de hoje, né? O que é uma carteira de investimentos? O que não é uma carteira de investimentos? Como que você estrutura uma carteira de investimentos de acordo com os seus objetivos, né? E aí, quais são os problemas, quais são os obstáculos, as armadilhas financeiras que você vai encontrar no meio do caminho? E por último, para finalizar, aonde que você faz, aonde que você monta a sua carteira de investimentos. São esses 5 pontos que eu quero trazer na live para vocês aqui. Depois disso, eu vou abrir para perguntas, né? Vou deixar aberto aí, na verdade, mas aí depois disso vocês podem colocar perguntas aí que eu vou responder algumas pessoas também, tá? Então, primeiro ponto. O que é uma carteira de investimentos? Eu acredito que muita gente ou já começou a investir ou ainda não está investindo e acaba tendo essa dúvida quando você ouve pela internet, por algum lugar, alguém falando sobre uma carteira de investimentos. O que necessariamente nós podemos interpretar, entender como uma carteira de investimentos no nosso dia a dia, na nossa realidade de cada pessoa, né? Uma carteira de investimentos não é nada mais, nada menos do que os investimentos que você faz. E quando a gente fala de carteira, a gente está considerando todos os investimentos no mesmo lugar. Vamos pegar um exemplo da vida real? Quando nós temos, por exemplo, uma carteira de dinheiro tem o quê? Você coloca notas de dinheiro lá dentro. Então, essa nota que você está colocando lá, você pode colocar notas de R$5, 10, 50, R$100, de R$200 agora, até dólares você pode colocar no meio. Tudo que você coloca de dinheiro dentro da sua carteira de dinheiro está relacionado à sua carteira de dinheiro. Ou a carteira de investimentos de uma pessoa é a mesma coisa. Todos os investimentos que você faz, mesmo em corretoras diferentes, em lugares diferentes, para objetivos diferentes, né, eles vão estar compondo a sua carteira de investimentos. E o grande ponto é, como é que você faz uma boa carteira de investimentos? O que você deve levar em consideração para você começar fazendo essa carteira de investimentos da maneira certa, visando investimentos que realmente sejam rentáveis, né? E quando eu falo assim, investimentos que sejam rentáveis, é mesmo na renda fixa, mesmo num perfil conservador, por exemplo, você ganhar 3, 4, 5 vezes mais do que a poupança. Ah, meu Deus, Ricardo, mas isso aí não existe, isso é só mercado de renda variável. Não, um investidor conservador que invista em CDB, LCI, LCA, aqueles produtos conhecidos em bancos, com aquilo você pode ganhar 3, 4, 5 vezes mais do que a poupança? Sim, perfeitamente. Basta você encontrar as opções certas e ajustar conforme os objetivos. E aí, então, isso é uma carteira de investimentos. É importante entender esse conceito, porque eu quero entrar numa parte do que não é uma carteira de investimentos. Mas o primeiro ponto aqui, ainda falando da carteira, e principalmente para quem está começando a fazer uma carteira de investimentos, nunca esqueçam de uma coisa, pessoal, nunca esqueçam. Definam os seus objetivos sempre, porque quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, qualquer caminho vai estar errado ao mesmo tempo. Não faz sentido. Então, assim, quando você vai pensar em fazer uma carteira de investimentos, você precisa ter definido os seus objetivos. E o que é um objetivo, Ricardo? Eu quero ganhar mais dinheiro. Isso não é um objetivo. Isso literalmente não é um objetivo. Quando a pessoa me fala assim, o meu objetivo é ganhar mais dinheiro, não vai dar certo. Se você quiser correr atrás desse objetivo, ganhar mais dinheiro, investir para você, vai perder a graça.
Vai ser que nem tipo a pessoa, eu quero fazer uma faculdade de direito para eu ser formado em direito. Vai perder a graça. Ela não vai aprender, ela não vai pegar realmente o aprendizado, o conhecimento que ela vai ter à disposição e colocar em prática e, consequentemente, ganhar dinheiro com isso ou ajudar mais pessoas e por aí vai. Porque não faz sentido. Quando a gente fala dos investimentos, se você pensa assim, só quero ganhar mais dinheiro, isso não é um objetivo, tá? Então, você tem que definir esse objetivo e, mais do que isso, ele tem que estar separado principalmente em prazos, valores e perfil. Quando você pensa assim, eu tenho um objetivo que é, sei lá, viajar, né? Ok, quando que você quer viajar? Quando? Daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos? Daqui 3 anos, ok. Qual é o valor que você vai gastar para essa viagem? Vou gastar 10 mil reais. Qual que é o teu perfil de investidor? A partir disso que você vai escolher o melhor investimento para o seu objetivo. E aí você começa a montar o quebra-cabeça, começa a montar as partes da sua carteira de investimentos. Entendeu? Então você não precisa assim, do nada, preciso montar uma carteira de investimentos. Aí você olha aquele monte de opções de investimentos que existe no mercado, e aí você de repente olha aquilo e pensa assim, isso não é para mim, isso está muito difícil, não sei por onde começar, não sei o que fazer. Não, larga, dane-se, vou gastar o dinheiro que dá para aproveitar melhor. E aí você vem com crenças limitantes, e aí você acaba dando aquela desculpa de só se vive uma vez e nunca atinge os objetivos que você quer chegar. Agora, antes da gente pensar aqui na parte de estruturação de uma carteira de investimentos, é importante entender assim, o que não é uma carteira de investimentos, que muita gente confunde, e tá tudo bem, não tem problema, mas muita gente confunde. Primeiro ponto, o que não é uma carteira de investimentos? Quando você tá aí na internet, tá aí só passando de página em página, de lugar em lugar, procurando uma dica, o investimento da vez, procurando o negócio que mais rendeu, o que mais fez sentido para colocar na sua possível carteira, isso já está tudo errado. Isso não vai formar uma carteira de investimentos. E tem muitas pessoas que fazem isso. Um exemplo, quando algo está na moda ou quando... sobre matematicamente falando, né? Quando o curto prazo de tempo, me fugiu a palavra, os acontecimentos recentes de um determinado investimento foram bons, faz com que gera um efeito Maria vai com as outras naqueles investimentos. Por exemplo, no meio da pandemia, todo mundo falava de ouro. Você abrir o Instagram, ouro, porque não sei o que ouro, porque não sei o que ouro. O ouro já tinha valorizado. É que nem você pagar o ingresso e entrar no final da balada. E aí o que acontece? Aí você pensa, não, eu tenho que comprar ouro também, eu tenho que comprar ouro para botar na minha carteira. Isso tá errado, fazer uma carteira pautado nessas situações. Outro exemplo, todo mundo já tá diminuindo e vai diminuir mais ainda, tá? Mas o pessoal falava, porque tem que investir no exterior, tem que investir no exterior, tem que investir no exterior, fazendo com que as pessoas que não investissem no exterior se sentissem tipo, nossa senhora, eu sou um Zé Ninguém, eu não invisto no exterior, meu Deus do céu, tá tudo errado. E quando na verdade é de novo um efeito manada que estava sendo construído com base nas rentabilidades, nas oscilações que teve dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses, um acontecimento específico, né? Um exemplo, o dólar subiu lá em cima, e aí o que fez o exterior valorizar tanto? Foi necessariamente as empresas lá do exterior ou foi o dólar, né? O real que desvalorizou e fez o dólar subir? Foi o dólar. O maior, digamos assim, responsável pela valorização dos investimentos no exterior dos últimos 2 anos foi o dólar. O dólar que valorizou um monte. Aí se você tem dinheiro em outra moeda, ele valoriza em dólar. O negócio foi lá para cima. Tá, eu sei que várias outras empresas também subiram, mas não tão fora da curva comparado a Bolsa Brasileira, por exemplo, né? E aí começa a criar aquela coisa. Você tem que investir no exterior. E aquele efeito vai com as outras. Aí você busca dicas na internet, situações para colocar na sua carteira, achando que está fazendo a coisa certa de novo. Isso não é montar uma carteira de investimentos da forma correta, né? Ou, mais do que isso, buscar oportunidades no momento. Vou falar outra coisa para vocês aqui, que está ligado ao que não é fazer uma carteira, tá? Muitas vezes as pessoas
Na maioria, eu acredito que até por inocência e por estar entrando no mercado de investimentos, e é um efeito meio que normal. Mas assim, tem muitas empresas na Bolsa que elas, quando a gente faz uma avaliação técnica dessas empresas, elas são caras. Exemplo, WEG, Magazine Luiza, entre outras. Só que o preço às vezes dispara um monte, porque são empresas que têm uma perspectiva do futuro muito boa. E não é porque essas empresas começam a cair, a oscilar, começam a ter queda após queda e após queda, e uma queda atrás da outra, que a empresa está ruim. Não, é porque simplesmente tem um investidor muito grande vendendo muitas ações e fazendo o preço cair. O que acontece? Tem essa galera que simplesmente ficam buscando uma dica de uma empresa milagrosa aí na internet. Porque agora, qual que é a Magazine Luiza da vez? Qual que é a melhor empresa da vez? E aí alguém, 2, 3, 4 pessoas falam que agora é a WEG, que agora é isso, que agora é aquela empresa. Saem comprando, sem entender os fundamentos por trás daquela empresa. E até aí tudo bem. Só que o problema é quando cai. Quanta gente desesperada vendendo Magazine Luiza agora, é uma empresa boa. Vendendo WEG, continua sendo uma empresa boa, mas porque a cotação dessas ações estão caindo. Então, assim, pensar o que não é fazer uma carteira de investimentos da forma correta. É buscar essas dicas aí específicas, de novo, tentar achar a ação da vez, o ativo da vez, o fundo de investimento da vez, que vai fazer toda a diferença na sua carteira, sem entender os fundamentos e depois você acabar pagando o preço por isso, tá? Ok, perfeito. Eu falei o que é uma carteira e o que não é uma carteira. Como que você começa a fundamentar uma carteira de investimentos? Como você começa, tá? Então eu vou partir do princípio aqui, do básico. Eu não vou partir já de uma parte mais adiante, por exemplo, proteção de carteira, alguma coisa nesse sentido. Eu vou partir do básico. E outra coisa que eu tinha lembrado, acabei esquecendo, lembrei de novo. Você pode ver como existe um efeito Maria vai com as outras, extremamente grande, na internet mesmo. Quantas pessoas que vocês acompanham, perfis aí não só de finanças, de vários perfis, postando como que a Ju, acho que Juliette, sei lá, como a ganhadora do BBB deveria investir R$1,5 milhão dela. Como que não sei o que você investiria R$1,5 milhão da pessoa. Aí tem lá, eu vi vários posts assim que pra mim, sabe aquele emojizinho do cocôzinho? Pra mim é exatamente aquilo, e não só pelo post específico, mas pelo tipo de informação que aquilo transmite para as pessoas, que é pior ainda, você acabar propagando uma informação que não faz sentido nenhuma, né? A pessoa publica um post pronto lá, como investir R$1,5 milhão da ganhadora do BBB, como ela deveria fazer. Aí coloca lá um gráfico pizza, um pouco em BDR, um pouco em ações, um pouco em fundos imobiliários, um pouco em reserva de caixa, mas a pessoa nem sabe quais são os objetivos da ganhadora do BBB, da Juliette lá, Ju, sei lá o quê, acho que é a Ju, né? Não sabe os objetivos dela, a necessidade dela. Talvez essa pessoa está abrindo uma empresa, vai colocar R$1 milhão tudo na empresa agora. Talvez está comprando cotas de uma empresa específica, entende? Talvez, então assim, são vários pontos que você deveria levar em consideração, mas as pessoas publicam conteúdo que não deixa de ser um conteúdo educacional, de uma forma totalmente sem fundamento. Aí a pessoa que já não entende, ela acha que ela precisa, na carteira dela, fazer um gráfico pizza daquele com 30% em fundo imobiliário, 30% em ações, 20% em BDRs, sendo que nem perfil de renda variável ela tenha direito. No máximo ela deveria ter, sei lá, 10, 20% da carteira. Tá entendendo onde está o grande problema? Aí a pessoa, por não saber, tá num perfil errado, e às vezes por não saber o que está fazendo, quando esses investimentos caírem, ela vai vender, vai ter prejuízo, vai dizer que bolsa é cassino, vai dizer que investimentos não é para ela, vai usar as desculpas que investir é para quem tem muito dinheiro e por aí vai, quando ela poderia estar no lugar dela, fazendo a coisa certa, às vezes mesmo em renda fixa, e ganhando 4, 5 vezes mais que a poupança, podendo deitar a cabeça no travesseiro todo dia de noite, sabendo que o seu dinheiro está crescendo. Sabendo que está crescendo, fazendo a coisa certa, né? Então, continuando aqui, mais 3 pontos para passar para vocês. Como estruturar, então, a carteira? Primeiro ponto para você estruturar a sua carteira
Minha conexão no YouTube agora caiu, Inês. Elaia. Já vai voltar. Por isso que estamos aqui, aprendendo sempre com você. Isso aí, Suzana. Vamos lá. Como estruturar uma carteira? Primeiro ponto, você precisa definir os seus objetivos. Primeira coisa, define os seus objetivos, né? E tudo que você tem de objetivo, pode ter 5, 10, 15 objetivos, ou só 2 objetivos e tá tudo bem. Mas você precisa definir, colocar na ponta do lápis os seus objetivos. E literalmente, pessoal, pega uma folha mesmo, um papel e caneta. Ó, o grande Marcão aí da nossa última turma, tá presente também. Coloca uma folha, papel e caneta e começa a definir o que são teus objetivos. Eu quero atingir a liberdade financeira. Ok, quanto de dinheiro você precisa para isso, né? Quanto de dinheiro? Qual o tempo que eu quero chegar lá? Ana Paula também, marcando presença. É isso aí, Ana. Quanto tempo eu quero ter de dinheiro para chegar lá? Qual o meu perfil de investidor? E o mesmo é para uma viagem, ou é para outras, várias viagens. Não, eu quero viajar todo ano, fazer um planejamento, né? João Paulo também, da turma 8. Tem uma galera aí da turma 8. Turma 8 com tudo, ó. Clenir, Fernandes... Não, galera, então assim, defina isso, tenha isso muito em mente. Quais são, Clarice também, ó, a Raquel, Raquel, inclusive, depois quando eu terminar o assunto e responder comentários aqui, eu vou falar da pirâmide financeira, tá? Teve uma aluna que me mandou um e-mail perguntando de uma empresa aí, o que achava, que tinha promessa de 3% ao mês, sem risco, não sei o que, é pirâmide financeira, tá? Deixa eu só fechar aqui porque meu YouTube caiu mesmo. Não acredito nisso. Faz parte. Infelizmente. Vamos lá, continuando. Quem estava no YouTube provavelmente vai vir aqui para o Instagram agora, porque caiu lá. Então, continuando. Objetivos, prazos, valores e perfil. Quando você define isso de uma forma correta, certinha, você vai ter investimentos mais rentáveis na sua carteira, sem dúvida, mesmo se você for de perfil conservador. Para as pessoas ganharem dinheiro hoje, mesmo com os investimentos, né, não precisa necessariamente ser de perfil moderado ou ser de perfil agressivo. Você consegue ganhar dinheiro na renda fixa fazendo a coisa certa, os investimentos certos, conforme os teus objetivos. Então, os objetivos, ó, o Tadeu, acho que é da turma 7, né, Tadeu? Os objetivos, eles são pessoais. E como é aquela frase, né? É pessoal e intransferível. Cada um tem seus objetivos. Por isso, cada um vai ter a sua carteira de investimentos. Por isso, aqueles posts lá de como você deveria investir 1,5 milhão da ganhadora do BBB. É tudo post bosta. Porque eles induzem ao erro. Eles induzem ao erro. E sem a pessoa perceber... A pessoa que não tem conhecimento sobre investimentos antes, ela começa a consumir aquela informação que vai induzindo ao erro, e vai induzindo ao erro, quando vê, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não sabe o que está fazendo, ela fica sem uma opinião própria, né? Por que que uma pessoa, sei lá, um jovem faz uma faculdade que não gostaria? Porque a mãe obrigou, porque o pai obrigou, porque não sei o que, ele foi induzido ao erro. Né, essa questão, tipo, esse pensamento, essa obrigação, induziu ao erro fazer algo que não estava fazendo sentido para ele, tudo que fazer vai dar errado e vai jogar dinheiro fora, vai jogar tempo fora, né? Quando não entrar, às vezes, numa cilada. Ok, Ricardo, falando dos objetivos, tem uma sequência, uma linha de pensamento, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, em relação a isso daí? Aos objetivos? Tem sim. Na minha opinião, o primeiro objetivo que qualquer investidor deve ter, tá? É a reserva de emergência, que é o colchão de emergência, é a reserva de segurança, é aquele dinheiro que você vai estar ali do teu ladinho, guardadinho, vai estar com segurança, que você pode usar ele a qualquer momento, vai ter uma rentabilidade pequena, mas vai ter, e que você vai usar ele somente quando acontecer uma emergência. Problema de saúde, perdeu a fonte de renda e tem que pagar o aluguel para não deixar atrasar, a parcela do financiamento do imóvel, coisas nesse sentido. É uma reserva de emergência. É o primeiro objetivo. Todos os outros objetivos, eles devem ser listados conforme prioridade da pessoa. Prioridade da pessoa, tá? Primeiro ponto, vamos supor que a sua prioridade é atingir a liberdade financeira.
Você não tem nada mais, quer atingir a liberdade financeira. Então, aquele tipo de investimento vai ser prioridade na tua carteira. Ou às vezes a pessoa diz o seguinte, não, eu vou primeiro guardar dinheiro, investir agora, porque daqui a 2 anos eu quero fazer minha festa de casamento, e depois disso eu vou pensar em guardar dinheiro para comprar uma casa, e depois disso eu vou pensar na minha liberdade financeira. Tá tudo bem, tá tudo bem. Prioridades. O que é prioridade na sua vida, você vai direcionar e você vai fazer. Só que quando você sabe o objetivo, você lista ele como prioridade, você entende dos investimentos e aí você começa a colocar os investimentos certos de acordo com esse objetivo, com essa prioridade, mesmo sendo conservador, você vai ganhar 2, 3, 4 vezes mais do que a poupança, mesmo sendo conservador. Quando você vai para um moderado ou você vai para um perfil mais agressivo, você vai aumentar a sua rentabilidade também, desde que esteja com o perfil certo, objetivo certo, esteja tudo alinhado, tá? Então, falamos das prioridades dos objetivos, o primeiro é reserva de emergência. Fez isso, e outro ponto, né? Preciso estar com a minha reserva de emergência completa para então fazer outros investimentos? Não. Não é necessário, você pode ter, digamos assim, 20%, 30% da reserva de emergência concluída para depois você começar a investir em outras coisas. Não tem problema nenhum, né? Nem que ela não esteja concluída ainda sempre uma parte dela, mas no mínimo uma parte você deve ter. Talvez você está me assistindo aqui agora, você ainda não está investindo, está numa etapa anterior, que é a etapa de reorganizar dívidas, quitar dívida para começar a investir, mas já está buscando conhecimento sobre o assunto. Mesmo se você tenha dívidas, é importantíssimo que você tenha sempre uma reserva de pelo menos uma vez o seu custo de vida mensal, tá? Porque às vezes pode dar um percalço, um pequeno percalço, mas mesmo você, uma pessoa que às vezes tem dívidas, você tendo uma pequena reserva, vai te dar uma tranquilidade financeira muito melhor, tá? Uma tranquilidade. E não esqueçam de uma coisa, pessoal, tá? Não esqueçam. A carteira de investimentos, ela é pessoal e intransferível. Por quê? Porque se uma carteira de investimentos ela é pautada nos objetivos daquela pessoa, ou daquele casal, ou daquela família, poxa, cada um tem objetivos diferentes. E por mais que o objetivo de 2 pessoas pode ser o mesmo, mas talvez ele tenha prazo diferente, a pessoa tem perfil de investidor, nível de conhecimento sobre os investimentos diferente também. Consequentemente, você copiar uma carteira de investimentos que você viu na internet, por mais que pode ser de uma pessoa extremamente referência para você, vai te induzir ao erro. Fortemente vai te induzir ao erro. Tem um exemplo aqui, vamos supor, você olha a carteira da pessoa, ela tem metade em ações. O objetivo dessa pessoa é, daqui 20 anos ela usar esse dinheiro, nem é usar esse dinheiro, é tipo, longuíssimo prazo. Aí você tá achando, não, eu tenho que fazer exatamente aquilo, porque se ele faz, eu tenho que fazer igual. Aí você vai lá e faz uma carteira igual, só que os teus objetivos eram para 3 anos. Aí vem uma crise gigante, derruba tudo a renda variável e você vai dizer, não, o cara lá não sabe o que está fazendo, você vai se frustrar, porque não estava nada alinhado. Extremamente não estava nada alinhado, tá? Com comprar carro não é muito diferente. Quando você vai comprar um carro, você busca uma opção de um carro que esteja mais de acordo com os seus objetivos, com o que você busca e com o seu, não vou dizer padrão de vida, mas com o que você espera daquele carro, né? Dificilmente, se a pessoa quer comprar um carro baixo, vai sair de lá com uma caminhoneta. Ou se a pessoa ela é fã de caminhoneta, ela tem um perfil, sempre teve caminhoneta, vai sair de lá com um carro baixo, entendeu? Sei que é um exemplo bem aleatório, mas só para entender a dinâmica disso. E não é porque a pessoa que você é fã anda de carro baixo, mas você gosta de caminhoneta, que você vai comprar um carro baixo agora. Se você não gosta daquilo, se aquilo não faz sentido para você, né? Ok. 2 últimos pontos que eu quero trazer aqui. Erros no caminho quando você vai construir uma carteira de investimentos. Erros, né? Algumas armadilhas financeiras no meio. E por último, onde que você faz a sua carteira de investimentos? Sugestões. Primeiro ponto aqui, ó, eu separei, anotei aqui, por isso que eu estou olhando aqui para baixo, anotei 3 pontos, para não deixar passar. Primeiro ponto aqui, ó, é não saber onde investir.
não saber onde investir, eu não vou dizer que necessariamente é um erro, mas é um obstáculo que você vai encontrar no meio do caminho e tá tudo bem. E tá tudo bem, faz parte, e quando você entender que esse obstáculo existe e ele tá ali, é uma pedra no seu caminho, o que você precisa fazer é tirar aquela pedra da frente e passar, ou se você não consegue tirar essa pedra da frente, vai por um caminho que você conheça. Olha a analogia que eu estou fazendo para vocês nunca mais esquecerem. Se você tem um caminho que você está andando, tem uma pedra na frente, você sabe que ela existe, ou você tira ela, coloca para o lado e vai em linha reta, ou você dá a volta e vai por um caminho que você conheça. O que eu quero falar sobre isso? Se na hora de você montar a sua carteira de investimentos, você não sabe quais investimentos colocar na sua carteira para os seus objetivos, e daí de repente chega alguém e fala assim, ó, não, para esse objetivo o melhor investimento é Tesouro IPCA, é uma debênture, é uma carteira de ações, são fundos imobiliários, só que você não conhece desses investimentos, não faça. Não faça. Mesmo que eu falando aqui para ti, ó, melhor opção para isso um exemplo, eu sempre falo, ó, duas melhores opções para você fazer uma reserva para filhos, ou é Tesouro IPCA, que é o basicão, ou se você conhece do mercado, faz uma carteira com 2 ETFs, sendo BOVA11 e VVB11, que é Bolsa Americana e Bolsa Brasileira mais dólar. Se você não conhece desses investimentos, não faz. Não faz porque você vai perder dinheiro ou deixar de ganhar dinheiro em algum momento. Então, se você não sabe, não tem a prática para tirar aquela pedra do caminho, vai por uma direção que você conheça bem, por mais que demore mais tempo. Tá? Por mais que demore mais tempo. Porque se você quer passar por cima daquela pedra sem saber tirá-la do caminho, é muito provável que você vai acabar tropeçando, vai cair, vai se machucar, e isso não vai ser legal para você e para o seu dinheiro e para o seu futuro. Então, se você não conhece um investimento, não faça. Se você não conhece a ponto de entender como aquilo funciona, como que aquilo gera dividendos, gera juros, gera crescimento, não faça. E esse princípio, ele está diretamente ligado a uma pirâmide financeira. A pessoa que vem de pirâmide financeira, ela não sabe explicar como que funciona aquele investimento. Ela gagueja, ela inventa nomes malucos para tentar te vender aquela promessa de rentabilidade. E quem está vendendo uma pirâmide financeira não está vendendo, por exemplo, ó, esse copo ele é feito de vidro, não sei o que, formato tal, não sei o que, ele funciona para isso, você pode colocar água, você pode colocar refrigerante, você pode colocar cerveja, várias coisas aqui dentro. O vendedor de uma pirâmide, ele só foca numa coisa. Nesse copo aqui cabe 3 litros. Cabe 3 litros. Opa! Cabe 3 litros. Ele só foca nisso, entendeu? E aí a pessoa que não entende nada, mas ela quer comprar alguma coisa que cabe 3 litros dentro, ela vai comprar esse copo. E, gente, esse copo não cabe 3 litros. Quem entende de copo sabe que um copo não é bem assim. Me dá um copo que cabe 3 litros. Entendeu? Ah, aqui tem um investimento que te rende garantido 3% ao mês. É só leigo que vai querer comprar um copo que cabe 3 litros. Alguém que não entende do assunto, ou quando entender, ele vai dizer assim, não, tu tá mentindo, não tem, isso não existe. Né? Ou o leigo que realmente tá movido pela ganância e quer buscar aquela rentabilidade. Então, um dos primeiros erros é você não saber onde investir, um dos primeiros obstáculos, e aí complementando e finalizando ele. Aí você recebe dicas do gerente do banco, você recebe dicas do assessor de investimento, você pega dicas aleatórias e tenta montar uma sopa de letrinhas, tenta montar uma salada com essas coisas que você recebeu. No começo pode ir muito bem, mas depois pode acabar dando um problema gigante. E eu não tenho nenhum problema. Inclusive, isso até foi um feedback do Marcão mesmo, que colocou lá na turma de alunos. Não tem nenhum problema você receber a indicação, a sugestão do gerente do banco, do assessor de investimentos, do Ricardo, ou de qualquer outra pessoa aí da internet. Não tem problema, desde que você saiba pegar aquela informação, analisar se ela faz sentido para os seus objetivos, e aí você decidir se você coloca aquilo nos seus investimentos ou não. Agora, quando você não tem
esse conhecimento necessário para avaliar se aquilo é bom ou ruim para você, de fato, tudo que você recebe de informação entra de goela abaixo e você não absorve, não tenta ver o que faz sentido, vai dar problema. Vai dar problema mais cedo ou mais tarde, tá? E não se enganem, tá? Eu já falei algumas vezes aqui, mas às vezes a pessoa não conhece, ela segue a dica do gerente do banco, tá? Principalmente pessoas que não investem ainda através das corretoras, segue a dica do gerente do banco, dela pensa: eu vou ser amigo do gerente do banco, eu vou ser querido com o gerente do banco e tal, vou conversar mais ali com ele, porque daí, como ele vai ser querido, eu vou ser querido com ele, ele vai me sugerir uma coisa melhor ainda, porque ele deve de ter uma alçada, uma autonomia melhor, porque ele, afinal, ele é gerente, né? Meu, você tá entrando assim, ó, numa armadilha que chega a dar dó, tá? Mas vamos lá, outro ponto aqui. Não conhece sobre investimentos, tá? Isso aqui é um obstáculo que você encontra na hora de fazer a carteira também. Você não conhece sobre investimentos, e aí o que você faz? Você começa a olhar os investimentos que estão disponíveis no banco, na corretora e por aí vai, e você só olha a rentabilidade dos últimos 12 meses. E você se ilude por aquilo. Porque na sua cabeça, se nos últimos 12 meses rendeu 30%, daqui para frente vai render 30% também. É quando você olha a rentabilidade passada acreditando que aquilo vai voltar a acontecer no futuro. Não esqueçam de uma frase: rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. De novo, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, tá? Esse é um dos principais obstáculos que as pessoas encontram e é comum você se deixar ser iludido por uma rentabilidade passada, porque na cabeça dessas pessoas, e não tá nada de errado, mas é que funciona assim, isso é o que acontece, tá? Na cabeça da pessoa que não entende do investimento, ela vai se basear na rentabilidade que já aconteceu, porque para ela, poxa, se já rendeu 30% em 12 meses, é porque deve ser muito bom. E aí vai lá e coloca o dinheiro. Só que ela não entendeu como que funciona aquele investimento para gerar aquela rentabilidade e outras coisas mais, e aí pode acabar dando um problema gigante. Vamos para a prática, entender um exemplo real. Você abre hoje o aplicativo do banco ou da corretora, você vai lá na lista de fundos de investimentos e você olha a rentabilidade dos fundos de investimentos de ações. Todos, sem exceção, todos, nos últimos 12 meses estão com uma rentabilidade gigante. Tem alguns que estão com rentabilidade de 60%, 70%, 80% ou mais nos últimos 12 meses. Aí você fica pensando: meu Deus, ó, quem tinha dinheiro nesse investimento aqui nos últimos 12 meses, quase que dobrou o valor investido, é isso mesmo? Exato, é isso mesmo. Só que a pessoa não está considerando que tinha uma crise em março do ano passado, há 13, 14 meses atrás, tinha uma crise. Tá? Então, quando você olha a rentabilidade de 2 anos, aí faz sentido, aí é uma coisa mais natural. Mas quando você olha só um caso em específico, distorce toda a realidade. A mesma coisa é você tirar uma fala, tirar de contexto uma fala de uma pessoa e você querer julgar essa pessoa por causa dessa fala, entendeu? Né? Então, é a mesma situação. Quando você olha somente a rentabilidade dos investimentos dos últimos 12 meses, você tira de contexto como ele realmente funciona e você faz um pré-julgamento, um julgamento sobre aquilo totalmente distorcido da realidade. Exatamente, Suzana, é o caso dos porquês. Você às vezes não entende, vai lá e faz uma coisa e vai tá errada na ortografia, né? E um terceiro ponto aqui, que é comum, que é um terceiro obstáculo aqui no meio do caminho para você montar a sua carteira de investimentos, e ele afeta principalmente quem não estuda, quem não estudou ou quem não quer estudar sobre o assunto de investimentos, é o quê? É o medo de investir, o medo de fazer a coisa errada e às vezes até o medo de não ter rentabilidade. Principalmente quando você tem na sua cabeça um pensamento muito fixo em relação a: eu tenho medo de investir,
e eu tenho medo, né, de que o meu dinheiro não vai render nada. Esses dois medos, quando você tem e você não faz nada para resolver aquilo, você é uma pessoa que está, digamos assim, na fila das pessoas que caem numa pirâmide financeira, você quase é uma dessas primeiras pessoas. Porque se você tem medo de investir, mas ao mesmo tempo você tem medo de ver o seu dinheiro não render como deveria, quando alguém te oferecer uma pirâmide financeira, ele só vai frisar duas coisas. Porque isso aqui é totalmente seguro, você tem um contrato de segurança, porque não sei o que é seguro, e paga 3% ao mês, 3% ao mês, porque não sei quem já investe há tanto tempo e ganha todos os meses 3% ao mês. O típico argumento de venda de pirâmide financeira. E você pode acabar caindo muito fácil nisso dali, porque você busca rentabilidade e segurança. O que uma pirâmide financeira oferece? Rentabilidade e segurança. E eles pagam em dia? Sim, eles pagam em dia até de repente sumir do mapa. Eles vão pagar em dia uma pirâmide financeira até o dia que você não vai mais ver o site deles, você não vai mais ter contato com ninguém, eles sumiram e não adianta fazer nada. Nada, não existia garantia, era um negócio totalmente ilegal. E aí quem sai no prejuízo de novo são os clientes, né? Principalmente os clientes, né? Os investidores movidos à ganância, né? Olha só, Lisandra colocou ali, ó, tem página indicando investir em fundo de investimento imobiliário porque a Selic aumentou, pelo amor de Deus. Olha só, isso para mim é um desserviço para a sociedade, infelizmente. Um Maria vai com as outras, é um movimento assim sem sentido, e quem acaba sendo prejudicado é aquele investidor que está, ou quer se tornar investidor e está aqui buscando informações e tal. Primeiro ponto, não dá para comparar Tesouro Selic com fundo imobiliário. Não dá. Não dá para comparar. Segundo ponto, quanto mais o Tesouro Selic subir, quanto mais a taxa Selic subir, principalmente passando de 5,5%, 6% ao ano, mais a Bolsa de Valores, os fundos imobiliários, ações em geral, vai andar de lado, vai sofrer, vai patinar, tá? Nunca esqueçam, não é o assunto hoje, né? Já vou entrar no último ponto aqui, mas nunca esqueçam que o mundo dos investimentos é uma balança de dois pratos, ó. Tá vendo essa caneta, gente? Vou pegar isso aqui. Tá vendo esse canetão? Deixa eu botar uma tampinha nele aqui, ó. Aí vai dar certo. Acho que cabe. Ó, tá vendo esse canetão? Ele tem dois lados azuis, certo? Mais pra cá. Isso aqui, o que é? Ó, caiu o negócio ali. Ele tem dois lados azuis. Um lado é a renda variável, um lado é a renda fixa. Isso daqui tem um tripé embaixo. Dificilmente você vai ver isso aqui acontecendo, ó. Tudo pra cima ou tudo pra baixo. Quando a renda fixa sobe, o que aconteceu do outro lado? A renda fixa cai. Quando a renda fixa sobe, a renda variável cai. Quando a renda variável sobe demais, a renda fixa cai. Só que o que está acontecendo agora? A taxa Selic está subindo. A taxa Selic hoje está assim, ó. Renda fixa, renda variável. Quando a taxa Selic bater 6% ao ano, vai acontecer isso daqui, ó. Vai ter um equilíbrio entre renda fixa e renda variável. Se a taxa Selic continuar subindo muito, o que vai acontecer? Um desequilíbrio. Por que acontece esse desequilíbrio? Porque o prêmio, a rentabilidade, a taxa de juros oferecida na renda fixa aumentou. Aí os investidores pensam assim, poxa, se aumentou na renda fixa, eu vou sair da renda variável e vou colocar na renda fixa. Porque por mais que eu ganhe menos, eu não estou correndo risco. Aí começa um movimento de saída daqui e todo mundo indo para cá. Entendeu? Faz o quê? Esse desequilíbrio e naturalmente a renda variável tende a sofrer mais, tá? Indo para o último ponto aqui. Depois eu perdi a tampinha do meu canetão. Vamos lá, indo por último ponto aqui. Onde que você faz, então, a sua carteira de investimentos? Ah, pessoal, a gente tá com 90 pessoas aí, ó. Se a gente bater 100 pessoas, eu vou fazer o sorteio de 2 livros para vocês. Eu acho que todo mundo no Instagram já quase ganhou o livro, né? Que eu faço sorteio direto para vocês. Mas se a gente bater 90 pessoas, eu vou fazer o sorteio de 2 livros amanhã, tá? Então, já aproveita, clica nesse aviãozinho aqui, manda para uns 2, 3 amigos que a gente já chega em 100 pessoas. Falta só 10. Onde, então, fazer a sua carteira de investimentos? Primeiro ponto é que
a carteira de investimentos ela pode ser construída em vários lugares diferentes. Você pode colocar um pedaço da sua carteira em um banco, em outro banco, em uma corretora, em outra corretora, em um banco digital e por aí vai. E não tem problema nenhum em relação a isso, tá? O ideal é o quê? É que você não abra, por exemplo, uma conta num banco ou numa corretora visando tão e somente os investimentos que ela vai oferecer, ou exatamente, não, eu quero porque fazer ali porque me falaram que a corretora é boa e tem bons investimentos. Bons investimentos é quando você definiu os seus objetivos e você sabe exatamente o que é melhor para você. Aí você vai procurar aonde está essa opção. Se você descobriu que, por exemplo, esse controle aqui é melhor para o meu objetivo, eu vou procurar aonde vende esse controle, aonde eu encontro esse controle, entende? E eu não vou somente na loja ali da esquina, porque todo mundo falou que a loja é boa, e vou ali, me ver um controle, e o que tiver ali eu vou comprar. Não, para o meu objetivo, esse controle aqui é o ideal, então eu vou procurar esse controle aqui. Para quem não sabe, esse controle aqui controla aquelas luzinhas, aqueles teretetei ali atrás. Então, esse é o primeiro ponto. Você pode, então, ter conta em bancos, em corretoras, desde que você entenda os investimentos ideais para os seus objetivos, e aí você abre uma conta nesses lugares para comprar esses investimentos corretos. E aí você vai formando, aos poucos, a sua carteira de investimentos. E um último ponto aqui, o que acontece? Tem corretoras por si só que vão fazer muito mais sentido quando você quer fazer um tipo de investimento. Um exemplo, se você quer investir em renda variável, ações, fundos imobiliários, entre outras coisas, nunca esqueça, escolha uma corretora que não te cobre taxa para fazer isso. Eu tenho conta no Bradesco, eu vou investir através da corretora Ágora, que é a corretora do Bradesco, né? Por que você faria isso se a corretora Ágora vai te cobrar taxa para fazer isso? Se você pode fazer na Clear, se você pode fazer na corretora do Banco Inter, se você pode fazer na corretora da Easy Invest agora, da Rico, até da Toro Investimentos. Só tem 5 corretoras que não cobram taxas para fazer isso. Então faça através de uma que não cobre taxa, entendeu? E outra coisa aqui, boas opções, né? Onde que você encontra boas opções? Primeiro ponto é que, quando a gente fala de renda variável, boas opções, no caso de ações, fundos imobiliários, BDRs e ETFs, que são tipos de investimento em renda variável, eles vão estar disponíveis em todas as corretoras. Então, a ação do Itaú, né? A Itaúsa, que é uma ação muito falada, Itaúsa, né? Eu consigo comprar ação da Itaúsa em qualquer corretora de valores? Sim. Sim. Pelo mesmo preço, pelas mesmas condições, mesmas características, desde que você esteja comprando no mesmo momento. Tá? Então você vai comprar em qualquer corretora. Tudo que é renda variável, negociado em bolsa de valores, você pode comprar em qualquer corretora. Tá bem? E o segundo ponto é renda fixa. Como é que você encontra um bom ativo de renda fixa? Você pode baixar um aplicativo, é um aplicativo gratuito. O nome do aplicativo chama Renda Fixa e é o símbolo de um porquinho rosa. Entrando nesse aplicativo, e para você olhar as opções, eu sugiro que você olhe sempre entre as 10 horas da manhã e 3 horas da tarde no máximo, tá? Porque é o horário que mais tem opções disponíveis. Quando você acessa esse aplicativo, você consegue visualizar, tá? Todas as opções de renda fixa que existem no mercado naquele momento sendo oferecidas. Então você pode ver lá aonde tem uma opção, o que é uma opção boa, e você vê onde ela está sendo vendida, daí você pode ir lá no lugar e comprar. Você não precisaria ter uma conta em cada lugar para buscar uma opção de renda fixa. E talvez muita gente vai baixar, vai ver essa informação, só não se esqueçam de uma coisa. Para quem já entende um pouco dos investimentos, né? CDB é um investimento seguro, com garantia do FGC, renda fixa, tudo bem. Lá no aplicativo do Porquinho, ele mostra algumas opções de CCB. C de casa, C de cavalo, B de bruxa, tá? C de casa, C de cavalo, B de bruxa, CCB. CCB não é seguro, pessoal. Por mais que tenha uma taxa altíssima lá, não confundam CDB, né, com CCB,
tá? CCB é quando você empresta dinheiro direto para uma empresa através de uma nota promissória, basicamente. E não é seguro. Então, só para ficar o item aqui. E a última palavra que eu queria trazer para vocês em relação ao conteúdo aqui, depois eu já vou responder algumas perguntas aqui, se vocês tiverem já pode colocar nos comentários, organização, tá? Sejam organizados em relação à sua carteira de investimentos. E a palavra organização, ela vem de encontro com a palavra diversificação também. Ser organizado é você saber quais são os seus objetivos e quais são os investimentos feitos para cada objetivo e onde eles estão. Pronto. Ter 5 investimentos, ter 2 investimentos ou ter 25 investimentos não vai te tornar mais ou menos organizado. O que te torna organizado é você saber quais são os seus objetivos, ter listado eles, quais são os investimentos para cada objetivo, tá? E onde eles estão. Isso aí. E essa organização você pode fazer num papel. Não precisa nem ser planilha, não precisa ser aplicativo, coisa difícil, talvez para muitos. Um papel já resolve também, tá? E organização está muito ligado à diversificação. Não esqueçam que, ou não confundam, né? Quando a gente fala de diversificação, significa não colocar todos os ovos na mesma cesta. Só que, se você tem 10 cestas e você tem 100 ovos, em teoria, você colocaria 10 ovos em cada cesta. Agora, imagina que você tem 100 ovos, aí você quer comprar 150 cestas, você tem 100, vamos diminuir o valor, você tem 10 ovos, né? Você tem uma dúzia de ovos. E aí você quer comprar 35 caixas de ovos para diversificar esses ovos. No final você já tem mais caixa de ovo, você já tem mais cesta do que ovos em si. Isso chama-se pulverização. Você já não tem mais controle do que você está fazendo. É quando você já comprou trocentas ações, trocentos fundos imobiliários, trocentos investimentos, e você já não entende mais para que cada investimento aonde ele está dentro do seu planejamento, do seu orçamento, da sua organização, você já se perdeu. Você já fez a bagunça total, e aí você já não consegue mais nem acompanhar aqueles investimentos. Tem pessoas que dizem assim, uma carteira de ações ideal tem que ter, 15 ações. Tudo bem, isso é o que a pessoa está falando. A minha opinião é o seguinte, que para muitos, ter 1, 2 ou 3 ações é o suficiente. Para outros 10, para outros 15, para outros até mais. Tenha na sua carteira a quantidade máxima que você consegue acompanhar sem que aquilo te tome tempo desnecessário. Como assim tempo desnecessário? Às vezes a pessoa tem 10 mil reais e ela quer ter 30 ações diferentes. Tá tudo errado já. Tá tudo errado. Para que ter 30 ações diferentes com valor de 10 mil reais? Você já pulverizou aquele negócio de uma forma que não faz sentido, tá bem? Então, para fechar o nosso assunto de hoje, será que a gente não vai bater umas 100 pessoas aí? Vai ficar nesses 95 pessoas? Vou responder umas perguntas de vocês aqui, ó. Vi uma pergunta do Marcão aqui. Hoje me ligou um assessor falando sobre investimento. Eu disse que estudo com o Ricardo e que minha carteira já estava praticamente montada. O assessor se surpreendeu porque eu disse que tinha menos de 2 meses de curso. Pessoal, olha só, Marcão, muito obrigado pelo teu feedback, muito obrigado mesmo. E olha, o que eu vejo? Eu vejo que às vezes as pessoas fazem algum curso, alguma coisa na internet, ou nem na internet, presencial, e patinam tanto tempo, às vezes, para conseguir montar uma carteira, para conseguir compreender dos investimentos. Mas de duas uma, ó, a gente passou de 100 pessoas, vocês são fera, hein? Mas de duas umas, ou aquele conhecimento que está sendo transmitido, ele, apesar de ser bom, ele não tem suporte, tá? Porque isso é um problema que barra para todo mundo. Se você está estudando, um exemplo, Marcão, vou te dar um exemplo bem básico. Vamos supor que você entrou para o meu curso, lá para a turma 8, né? Só que eu não te dava suporte, eu não respondia dúvidas, não tinha um grupo de alunos tão engajado, assim, se ajudando quanto da turma 8. A pessoa não vai para frente, ela larga a mão daquilo, ela pega ranço daquele conteúdo. Porque você, às vezes, é como se você fosse construir uma parede de tijolos. Tá entendendo que se você errar lá embaixo, você não vai conseguir, talvez,
manter todos aqueles tijolos até no final de uma forma equilibrada, consistente, correta. Então, uma dúvida que uma pessoa pode ter no começo pode bagunçar todo o aprendizado dela no fundo, né? Isso é uma coisa que eu priorizo muito, muito mesmo. Por isso que minhas turmas não são gigantes de alunos, né? Sempre vai ser 100, em média 100 alunos mais ou menos, né? É porque precisa ter suporte. A pessoa tem uma dúvida, alguém precisa responder. E esse alguém, acho que ninguém melhor do que a pessoa que é o teu próprio professor, né? Porque se eu tivesse um exemplo, um estagiário respondendo as dúvidas dos alunos, poderia ajudar muito, mas tem muita coisa que não é a mesma coisa, né? Diferente da pessoa dizer, cara, eu fiz aquela tua aula lá, aquela aula 3 do módulo 4, e não entendi aquilo, não. O professor já vai lá e já sabe exatamente do que tá falando, né? Aconteceu isso demais aqui em Uberaba com o Avestruz Master. Avestruz Master, era uma pirâmide esse Avestruz Master, Fernanda? Vamos lá, tipo o movimento da Dogecoin, efeito manada, as pessoas esperam diquinhas, exato. Então, enfim, vamos lá. O Ricardo é o melhor, top 1000. Valeu, Clenir. A Salete ali, mas tem mesmo, eu vi hoje, por isso que eu quis assistir essa aula. Isso aí. Eu disse que depois do curso ter medo de investir paralisa. O curso é para ser colocado em prática, isso que eu estou fazendo, medo de investir nunca mais. Eu acho que assim, o Marcão em referência de colocar em prática, referência nessa turma aí, né? Volta e meia sempre manda umas páginas do caderno que ele vai anotando assim, pensa um negócio que ele rabisca do começo ao fim, né? Isso aí, parabéns por já colocar em prática mesmo. Pessoas investiram, tive caso de comissão, de festa, colocaram o dinheiro dos formandos lá, teve caso, no final da história não tiveram festa de formatura, fecharam as portas para nunca mais voltar. Assim, tem muita pirâmide financeira por aí, tem muita pirâmide. E aí a pessoa às vezes ela pensa e ela até sabe que é uma pirâmide dela, coloca R$1.000, ela vai lá e bota R$3.000, ela põe R$5.000 e ela tá recebendo. Tá recebendo, porque o esquema não rompeu ainda, né? Que esquema, Ricardo? Para quem quer estudar mais, entender sobre pirâmide financeira, depois joga no Google esquema Ponzi. Esquema Ponzi. Ponzi com Z, tá? Que você vai entender mais o que é uma pirâmide financeira, como que ela funciona. Mas basicamente não existe negócio nenhum lá dentro. O dinheiro das pessoas que entram é usado para pagar a rentabilidade de quem está dentro. Quando chega um momento que a pirâmide cresce demais e entra menos dinheiro do que precisa para pagar quem está lá dentro, o sistema colapsa. Ou quando muita gente começa a pedir resgate do dinheiro e aí o que está entrando já não é mais suficiente para pagar os resgates, o sistema colapsa, tá? E aí essa pessoa vai lá e coloca 1.000, 3.000, 5.000, e aí tem uma pulguinha atrás da orelha e começa a virar um monte de pulga e começa a pensar, tu tá sendo um trouxa, tu tá perdendo dinheiro. Se tu tivesse colocado lá naquela vez, em vez de botado 1.000, tivesse colocado 10.000, hoje tu já tinha 30, hoje tu já tinha aquele carro, tu já tinha conquistado aquilo, e aquela pulguinha vai. Daqui a pouco tu vai colocando dinheiro, movida a ganância, e tu não quer mais saber de ouvir nada, tudo tá errado e só aquilo tá certo, e você fica tipo um drogado, viciado naquele negócio, entende? E aí tu começa a ganhar comissão por indicação. E aí, quando tu vai indicar pessoas, tu vai indicar primeiro quem? Os parentes, os amigos, e aí daqui a pouco botou a família, daqui a pouco colocou o negócio assim, e aí quando vê, o negócio pode ficar grande mesmo, tá? A perda pode ser grande. Com a aproximação das eleições presidenciais, como poderá afetar o mercado de ação e fundos imobiliários? Elton, poderá e vai dar oportunidades, vai jogar o mercado para baixo, vai jogar, tá? E assim, não tô sendo político, mas se a esquerda sair na frente não é, como é que é o nome? Nas pesquisas eleitorais e companhia, vai jogar a bolsa de valores para baixo. Porque uma característica de governo de esquerda, principalmente os representantes que nós temos no Brasil hoje, é uma característica de populismo. E característica de governo populista é extremamente ruim para a Bolsa de Valores e para o mercado de renda variável em geral. Eu não estou aqui para dizer se populismo é bom, se é ruim, se as políticas dos caras estão certas, estão erradas, se quem está no poder está certo, está errado, dane-se. O que eu estou falando para vocês é que se
acontecer a letra A, vai resultar no número 2. Se acontecer a letra C, vai resultar no número 4. Entendam isso, tá? E sim, muita volatilidade. Ano que vem nas eleições, um exemplo, o que é muita volatilidade? Uma hora um candidato está na frente, aí outra hora outro candidato está na frente. E aí fica essa briga. Isso é uma indecisão tremenda. Essa indecisão joga a bolsa para baixo, porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Nesses momentos é momento de compra, oportunidade, de compra mesmo, tá? Vamos lá, continuando aqui, então, mais umas perguntas. Cadê o estagiário para pegar a tampa de caneta? Foi dormir já, Lucas, o estagiário. Final de semana ele foi lá, a gente foi pro sítio, daí lagoa, e pula na água, e sai da água, e pula na água, e sai da água, e aquela coisa toda. E aí hoje, o dia inteiro só dormindo praticamente. Gia, depois precisamos conversar sobre umas dicas de ações. Hoje comprei 5 ativos. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver. Mais uma pergunta aqui. Eu até anotei para ver. Era o BLMG11, Betal 11 e BTLG que ele indicou. Quero livro explicando sobre investimentos. Renan, tá aqui o... Ó, eu vou fazer um sorteio de 2 livros para vocês conforme eu prometi. Tá aqui, ó. Tá aqui, 2 livros, ó. Desse livro aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para eu responder aí. E aí eu já finalizo aqui nossa live. Ricardo, quero parar de trabalhar daqui uns 10 anos. Foco em investimentos em ações ou renda fixa. Renda fixa de longo prazo, Eric, e renda variável de investimentos, assim, como é que eu posso dizer? Principalmente os pagadores de dividendos, porque quando você pensa na renda variável, principalmente a longo prazo, e caso você não quer se estressar muito, tem que focar em empresas grandes, boas pagadoras de dividendos e que você acredita que aquela empresa vai continuar existindo daqui a 10 anos. Isso é muito importante também, tá? Seguir um planejamento. Exatamente, Suzana. E assim, né? Seguir um planejamento é uma coisa, na verdade, tão óbvia, né? Só que é uma coisa que dá tão certo. O feijão com arroz, ele funciona muito bem. E isso vale em várias coisas da nossa vida. Às vezes a pessoa, eu não tenho foco, não tenho disciplina. Cara, pega um pedaço de papel, coloca 5 coisas que você precisa resolver, precisa fazer, né? Aí você lista 5 coisas por prioridade. Faz uma, risca. Faz 2, risca. Faz 3, risca. Faz 5, risca. Pronto, teu foco, tua produtividade já vai melhorar da água pro vinho. Não fez nada mais do que o feijão com arroz. Eu fiquei com coragem por sua causa. Tem uma em cada das aéreas que eu gosto. Isso aí, Lisandra. Deixa eu ver. Se tem uma ação de cada das áreas que eu gosto, eu não vejo como com pulverização, porque você está pegando uma ação de cada área. Agora, se você pegasse uma ação de cada empresa, de cada área, daí já pulverizou, tá? Vamos ver então aqui mais uma... Deixa eu pegar aqui no final. Ricardo, você disse que se a esquerda estiver na frente da bolsa de despenque, então a renda fixa ela mantém ou cai também? As taxas de renda fixa, as taxas de novas emissões, nesse caso, sobem, tá? Então, por exemplo, quanto mais esse cenário acontecer, você vai encontrar tesouro pré-fixado de 12%, 13%, 15%. Você vai encontrar CDB de 15%, 16%, 17% de rentabilidade. Fácil, fácil, fácil. Ó, falar para vocês. Agosto de 2017, julho e agosto de 2017, deixa eu ver exatamente. As eleições... Peraí que deu um branco aqui agora, foram 2018. Julho e agosto de 2018, tá? Eu lembro perfeitamente, estava sentado na mesa do escritório, eu e mais 2 sócios, olhando as opções de CDB pré-fixado para os clientes naquela época. Qualquer CDB pré-fixado de prazo de 2, 3 anos, estava pagando taxa de 16%, 14%, 15% ao ano, taxa fixa.
Tinha CDB de 5 anos de prazo pagando taxa de 17%. O que estava acontecendo naquele momento em específico? O que estava acontecendo? Para quem não lembra, eram os momentos que nas pesquisas eleitorais o Fernando Haddad estava na frente e aí tinha aquela folia de... Porque o Lula estava preso na época, daí tinha aquela folia de campanha lá que o Lula aparecia junto nas campanhas, aquela coisa, aquela situação, aquele caos, aquela bagunça. E ele estava na frente nas pesquisas. Lá naquele momento, CDB pagando... Lisandra, lá, tá? Julho e agosto de 2018, um pouco antes das eleições presidenciais. CDB pagando 17, 15, 14%, prazo de 2 até 5 anos, tinha de monte. Porque o risco do Brasil estava extremamente alto. Isso pode acontecer de novo ano que vem com eleições presidenciais chegando, caso a esquerda dispare na frente nas pesquisas eleitorais. Isso pode acontecer, tá? Ah, Ricardo, mas daí tu é esquerda, tu é direita, dane-se. Eu tô falando para vocês o que pode acontecer num cenário realista, né? Por exemplo, ano que vem, cenário de eleição, e se isso acontecer, como isso reflete. Se aquilo acontecer, como aquilo reflete, e assim vice-versa, tá? Deixa eu ver, então, vamos lá, deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Quando tiver promessa de rentabilidade muito alta e fixa, pode saber que é pirâmide. Exatamente, isso daí. Só a bolsa cai, Ricardo? Não, é que quando a bolsa cai, acho que a Salete perguntou, né? Quando a bolsa cai, não é só a bolsa que cai, né? Daí é as ações, fundos imobiliários, aí consequentemente renda fixa, que tem marcação a mercado, que é o caso do Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado, quem já tem investido vai ter rentabilidade negativa, mas vai abrir oportunidade também na renda fixa para quem quer fazer novos investimentos, tá? Isso pode dar uma extrema oportunidade. E vou trazer uma última lembrança de memória para vocês aqui, para vocês entenderem como esse negócio como a política ela influencia de uma forma extrema no dia a dia dos investimentos. E aí eu vou encerrar a live e fazer o sorteio dos 2 livros, tá? Em 2015, final de 2015, meados de 2015, ali, segundo semestre, para quem não lembra, a gente estava tendo o impeachment da Dilma. E não é porque era a Dilma, porque era o PT, não, dane-se, é porque era o impeachment de um presidente. E aquilo traz uma insegurança política, um risco de imagem para o Brasil muito grande, porque é um presidente sendo impeachmentado. Naquele momento, você comprava CDB, Tesouro Pré-fixado a 20% ao ano, com prazo de 15 anos, 20 anos. Imagina você ter renda fixa, pagando 20% ao ano, mais de 1,5% ao mês, fixo, durante 20 anos, né? Durante 20 anos. Só que o que acontece? As pessoas estavam investindo dinheiro, pouquíssimas, por causa do medo. Vocês sabem quanto que está a taxa aqui no Brasil, né? Eu vou fazer essa reflexão antes também. Aqui no Brasil hoje, a taxa Selic é a taxa básica da economia, que ela está agora em 3,5%. 3,5% ao ano, né? Isso quer dizer que se você investir no Tesouro Selic, você ganha 3,5% ao ano praticamente. Na Argentina, nossos vizinhos aqui de baixo, tá? Eu tô bem perto deles aqui em Santa Catarina. Na Argentina, a taxa de juros anual está em 42%, se eu não me engano. Não sei se está na casa dos 40%. Não sei quanto que está exatamente, porque quando muda lá, muda rápido e muda bastante. Mas na casa dos 40%, 42%, ou é inflação? Não, é 40% mais ou menos, tá? Significa que lá, um tesouro pré-fixado, em média, está pagando 55%, 60% de rentabilidade ao ano de rentabilidade. Tem gente colocando dinheiro no Tesouro Argentino, ganhando em torno de 50% ao ano, de rentabilidade fixa garantida? Tem, só que são poucos. Por que são poucos? Porque a inflação
está corroendo o dinheiro lá de uma forma tão brutal que mesmo tendo 50% ao ano, às vezes durante os próximos 10 anos, pode ser que você tenha menos reais daqui a 10 anos do que você transferiu lá para a Argentina hoje. É um grande risco que se corre. A exemplo da Venezuela, né? Venezuela já teve taxas assim de muito mais de 50% ao ano. Só que mesmo tendo essa taxa, fez com que o dinheiro no tempo se desvalorizasse muito mais por causa da inflação e do câmbio do que hoje, né? A mesma coisa é o risco. Você manda 10 mil reais para a Argentina, investe a 50% ao ano em pesos argentinos, certo? E daqui 10 anos você teria que ter 50% juro composto de 10 anos, né? Mas você não consegue transferir nem 10 mil de volta, porque o risco cambial e a inflação pode corroer de uma forma tão brutal que faz com que não tenha mais nem 10 mil reais. E eu tô, assim, de certa forma, eu tenho pena até da Argentina, porque os bichos vão sofrer muito ainda, principalmente depois que eles inventaram essa bagunça de taxar quem tem dinheiro e, consequentemente, muita gente que tem dinheiro, antes de ser taxado, saiu do país. Quem tem dinheiro, na maioria das vezes, são quem tem mais potencial de gerar emprego. Emprego é renda, né? E quem gera emprego, quem gera renda para desempregados, né? E essas pessoas tiveram que sair do país porque eles iam ser taxados. E aí o que aconteceu na Argentina lá. Mas essa live fica gravada, vocês podem assistir um dia lá depois e me cobrar daqui 4, 5 anos para ver o que vai estar, como que vai estar nosso vizinho lá, infelizmente. Pessoal, então eu vou fazer o sorteio dos 2 livros, só para explicar bem rapidinho como é que funciona, tá? Eu vou salvar essa live no perfil, aí vocês, para participar do sorteio, basta você comentar no feed ali, eu vou deixar a live salva, basta você comentar no post salvo ali, né, no post da live, que você vai concorrer ao livro, tá? Eu vou sortear 2 livros. Para fazer o comentário ali, tem que ter um comentário de um aprendizado que você teve na noite de hoje, qualquer aprendizado, e esse aprendizado ele tem que ter no mínimo 6 palavras. Se não tiver 6 palavras, o aprendizado não vai ganhar, tá? Daí não faz sentido eu beneficiar essa pessoa. E só vale um único comentário por pessoa. Então não adianta lá fazer 20, 30 comentários, não adianta. É só um comentário por pessoa, tá bem? E se você já ganhou o livro em algum momento e você ganhar de novo, não tem problema nenhum, você pode parabenizar, beneficiar algum amigo e tá tudo certo, tá? Então é isso daí, um abraço para vocês, fiquem com Deus, e quem é da turma 8, amanhã tem aula, quarta-feira tem aula, e quem é da turma 7 tem aula na quinta-feira, tá? E grande João, estamos a caminho, posso participar? Marcão tá aí, Marcão? Se quiser entrar aí pra gente bater um papo. Ô Marcão, daqui uns dias a gente vai fazer uma live aí pra gente bater um papo, com certeza, tá? Mas sim, quem é aluno da turma 8, não esqueça que amanhã e quarta-feira tem aula, e quinta-feira quem é da turma 7 tem aula também. Então é isso aí, um abraço pra vocês e até a próxima. Valeu!